Oi, gente! Eu sou a Evelyn Comeschi, sou estudante de fisioterapia da Universidade Federal do Paraná e atualmente eu e meu grupo, que é composto pela Bianca Ribeiro, Camille Fernandes e Maria Eduarda Barck, estamos cursando a disciplina de recursos eletroterapêuticos ministrada pela professora doutora Raciele Ivandra. Bom, o nosso grupo ficou responsável por realizar uma videoaula com material técnico-científico abordando um pouco a tecnologia na fisioterapia. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o recurso de eletrólise percutânea guiada por ultrassom, que é um dos recursos inovadores da eletroterapia. Inicialmente a gente entrou em contato com vários fisioterapeutas que atuam com esse recurso, mas infelizmente a gente não conseguiu encontrar ou ter contato com algum fisioterapeuta que atua em um dos centros homologados a essa técnica, atuando aqui em Curitiba. Então, infelizmente, aqui a gente não conseguiu entrar em contato com ninguém, porque essa técnica de eletrólise percutânea terapêutica, guiada pelo aparelho de ultrassonografia diagnóstica, é uma técnica que foi desenvolvida na Espanha. Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma escassez de profissionais que trabalham com essa tecnologia. Então, por meio do nosso contato com o fisioterapeuta Rafael César, que trabalha no Joinville Sport Clube, ele nos passou o contato de um colega de trabalho, que é o Marcelo Dutra. O Marcelo Dutra é fisioterapeuta especializado em osteopatia, ortopedia e desportiva como um todo, então o seu tratamento ele é direcionado e personalizado principalmente aos atletas. E ele, então, trabalha e é homologado a trabalhar com essa técnica de eletrólise percutânea terapêutica. Como o fisioterapeuta Marcelo atua apenas em Balneário Camboriú e aqui em Curitiba a gente não conseguiu contato de nenhum outro profissional que tenha esse aparelho pra gente entender um pouco mais como ele funciona na prática, a gente entrou em contato com o Marcelo por meio das redes sociais e por esse meio de comunicação ele nos passou vários materiais teóricos para que a gente pudesse entender e estudar um pouquinho mais sobre a eletrólise percutânea terapêutica. E ele também realizou uma gravação de um momento de aplicação desse recurso em um de seus pacientes. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse recurso, como ele funciona, qual sua finalidade, quais são suas indicações e contraindicações, riscos e precauções. A gente vai falar um pouco sobre a técnica de aplicação, quais são os procedimentos necessários na hora que a gente vai aplicar essa técnica no paciente, qual a sua parametrização e então expor como funciona a aplicação na prática. Contextualizando então, é sobre a eletrólise percutânea terapêutica, ou EPT, técnica utilizada pelo Dr. Marcelo. Ela é uma marca registrada da empresa Ion Clinics. Então, ela utiliza a aplicação de uma corrente galvânica com 350 microamperes por meio da inserção de agulhas de acupuntura no local da lesão. Então, inicialmente, ela era uma técnica dolorosa por conta de sua amperagem diferente. Atualmente, essa técnica utiliza, então, a microamperagem com o objetivo de ser uma técnica minimamente dolorosa. E também, inicialmente, ela foi desenvolvida praticamente direcionada para tendinites crônicas e atualmente ela é utilizada em vários outros tipos de lesão. Como já citado, a aplicação dessa técnica ela ocorre diretamente no local da lesão. Então, as agulhas, que são os eletrodos negativos, elas são adaptadas a um bisturi elétrico também adaptado para recebê-las. Para fechar circuito, a gente depende de um eletrodo positivo, então os eletrodos positivos eles são posicionados em uma distância específica da lesão e eles são eletrodos autocolantes ou autoadesivos. Posicionando então os eletrodos corretamente e formando o circuito elétrico, ocorre uma reação eletroquímica no local lesionado. Então esse tecido ele sofre reações de angiogênese e reação alcalina ao redor do posicionamento das agulhas, desenvolvendo então um incentivo à regeneração do tecido lesado. A EPT, ela deve ser aplicada apenas por centros homologados aqui no Brasil. Então, essa eletrólise percutânea terapêutica, ela depende de um protocolo de aplicação específico e personalizado. A EPT, ela pode ser aplicada uma vez por semana, com tempo e intensidade dependentes do local de aplicação desse recurso. Então, dependendo do tipo e local da lesão, a gente consegue realizar a parametrização correta desse recurso. Então, dentre as finalidades do recurso, podemos citar as principais. Por exemplo, ele ajuda na regeneração do tecido. Então, por meio da aplicação dessa corrente, a microcorrente galvânica, ela atua degradando o tecido lesionado ou fibrótico e estimulando a produção de um novo tecido saudável para o local da lesão. Além disso, ela vem como uma tentativa de reduzir o tempo de recuperação do paciente e reduzir sua dor também, que é um dos principais objetivos do uso da eletroterapia no tratamento fisioterapêutico. Além do mais, a eletrólise percutânea busca complementar outras técnicas da fisioterapia, então ela não vem como uma substituição de outras terapias, mas sim um complemento a outras técnicas, buscando sempre a otimização do tratamento ao paciente.
O mecanismo terapêutico do recurso acontece de duas principais formas. Primeiro, a corrente elétrica, ao passar pelo tecido, produz uma reação química de oxirredução, que é responsável por degradar as ligações moleculares das células do tecido fibrótico ou lesionado. Além disso, esse mecanismo funciona de forma com que crie uma resposta inflamatória aguda controlada no local da lesão. Ou seja, a aplicação da microcorrente galvânica em todos os tipos de lesão cria uma resposta inflamatória capaz de regenerar esse tecido. Ou seja, mesmo em lesões crônicas em que esse processo já é estagnado, ele pode ser ativado. A ativação da resposta inflamatória por meio do recurso é muito importante para o paciente, uma vez que ela reinicia o processo de reparo tecidual, que poderia já estar estagnado, como nas lesões crônicas. Assim, ela ativa os mecanismos de regeneração do próprio organismo e ocorre a produção de novas células, além da absorção do tecido danificado para repor com um novo tecido saudável. Por último, outro mecanismo que favorece os efeitos terapêuticos do aparelho é que, por ser guiado por ultrassom, ele tem um estímulo local e preciso, ou seja, ele atua diretamente no ponto de lesão sem afetar as áreas saudáveis em volta da lesão. Agora que a gente já sabe o mecanismo de ação da técnica e como o aparelho funciona, quais são as principais indicações para o uso da eletrólise percutânea? Dentre as principais indicações está a tendinopatia crônica e, além dela, a síndrome túnel radial, síndrome subacromial, dor miofascial temporomandibular, diversas lesões musculares e dor no calcanhar. Dentre essas, todas essas foram patologias que foram encontradas em artigos que trouxeram bons resultados para o uso dessa técnica. Agora, sobre as contraindicações do recurso, dentre as contraindicações estão as contraindicações gerais da eletroterapia, então osteocintese, doenças cardíacas, o uso de marca-passo pelo paciente, gravidez, útero gravídico, fraturas instáveis, trombose, além de deficiência sensorial e deficiência mental, áreas infecciosas e lesões cancerígenas. Então agora a gente vai destacar os principais riscos e as principais precauções que a gente tem que ter no momento da aplicação da eletrólise percutânea. Então, primeiramente, algumas revisões sistemáticas apontam o aumento das reações autonômicas. Então, há um aumento da atividade do sistema nervoso parasimpático e uma diminuição do sistema nervoso simpático. Então, isso pode implicar em reação vasovagal. Alguns artigos também apontam a dor muscular temporária no local da aplicação, além de também ocorrer o risco de infecções locais quando não for feita a higienização correta e nem a paramentação correta do profissional. Também há o risco de hematomas locais e de sangramento em pacientes que têm algum problema de coagulação. E também é necessário destacar a possível reação alérgica que o paciente pode ter ao material. Então é sempre bom perguntar se ele tem alguma alergia ou não. Mesmo às vezes ele não sabendo, isso pode acontecer no momento da aplicação, então é sempre bom também tomar esse cuidado e sempre monitorar esse paciente durante a aplicação para saber se não está acontecendo nada diferente com ele. Então, algumas precauções também, a gente começa sempre pela avaliação fisioterapêutica completa, para a gente já, ali naquele momento, tirar qualquer contraindicação que o paciente possa ter a esse procedimento. E se ele tiver, a gente não pode aplicar. Então, por isso tem que fazer uma lista de perguntas bem certinhas, porque se ele tiver, a gente tem que cancelar a aplicação. E também destacar muito a importância da higienização correta. Então, a lavagem das mãos do profissional, a utilização do jaleco, de luvas descartáveis e principalmente de agulhas descartáveis. Essas agulhas precisam ser estéreis e descartadas logo após o momento da aplicação. Também é importante sempre limpar a pele do paciente antes da aplicação dessas agulhas e deixar o ambiente em si o mais estéril possível. É necessário também destacar a necessidade desse profissional ser capacitado tanto na aplicação da eletrólise percutânea terapêutica, quanto capacitado na preparação ali de todo o procedimento e da utilização do ultrassom diagnóstico, que é imprescindível ter uma capacitação correta para a realização desse procedimento. Então, aqui a gente está com o equipamento da eletrólise percutânea terapêutica, né? Técnica de tratamento, principalmente da tendinites crônicas, né? Esse é o equipamento. O EPT, ele é produzido na Espanha, em Valência, né? Ele é uma técnica que ela é homologada. Hoje eu estou com um paciente aqui, ele concordou em estar nos ajudando nessas imagens. A gente vai iniciar um tratamento para uma tendinite crônica de supraespinhal e
uma bursite do ombro esquerdo, né? Então, o nosso preparo inicial é, claro, o ultrassom. Se quiser mostrar aqui, Guilherme. Ok, frisamos o ultrassom, identificamos o paciente. Então, aqui eu tenho o disparador, né? Para a gente poder estar com as duas mãos livres, né? O controle do transdutor do ultrassom e o controle da agulha. Como eu já avaliei o paciente, nós vamos fazer a proteção do transdutor. Uma vez que eu não posso ter gel em contato com a agulha, nós utilizamos o gel no transdutor, okay? E usamos o probe cover, que é uma proteção para ultrassom. Assim, a agulha não tem risco de introduzir gel no paciente. Vamos utilizar agulhas 30 por 30, um eletrodo 5 por 5 autoaderente e luvas para proteção. O ideal é que o eletrodo que leva o polo positivo ele fique até uns 10 a 15 centímetros do local da aplicação. Polo positivo, um eletrodo. Negativo, um bisturi elétrico modificado que recebe a agulha de acupuntura. Vamos a regulagem do equipamento. Nesse caso, eu vou utilizar 350 microamperes em 1 minuto e 20. Esse é o protocolo da eletrólise percutânea terapêutica. Ok, aqui está preparado para aplicação. A gente vai utilizar uma clorexidina, que é um antisséptico hospitalar. A mão encaixada embaixo do bumbum para expor o tendão na nuca. E aqui a gente tem o tendão do supraespinhal. Aqui. Mostra ali, faz um favor, Guilherme, onde é que está o tendão. Esse é o tendão do supraespinhal sobre o... Aí, o tendão do supraespinhal, aqui que parece uma cabeça de um passarinho, o bico e a cabeça, ok? Em cima nós temos a bursa subacromial subdeltoide, tá? E a lesão, ele tem uma lesão aqui que é essa imagem hipoecóica mais escura no interior do tendão. E é ali que a gente vai procurar entrar com a nossa agulha. Ok? Pode filmar aqui a aplicação. Você não vem tão perto aqui, pô. Este material foi elaborado para avaliação na disciplina de Recursos Eletroterapêuticos do curso de graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Paraná. Autores Bianca Ribeiro Dias, Evelyn Gabriela Comechin, Camille Fernandes e Maria Eduarda Barpe. Orientadora, professora doutora Raciele Ivandra Guarda Corello.